12 famílias que, por uma extrema necessidade, essas famílias haviam invadido uma propriedade no Boqueirão, aqui em Curitiba. Agora essas famílias vão ter o direito de viver onde moram há muitos anos. Aquela região agora é o lar delas. É o primeiro caso de uso capião coletivo aqui no estado do Paraná. O que é esse uso capião coletivo? O que é o uso capião? Como é que a gente consegue ter uma propriedade por meio do uso capião? Nós fomos lá conhecer e entender melhor a história dessas famílias. É o tal do direito social à propriedade ou o direito privado à propriedade. Qual desses direitos é maior? A reportagem você vê a partir de agora. Mostra. Nós estamos numa área do Boqueirão, aqui em Curitiba, conhecida como Sociedade Barracão. Por muito tempo, os moradores que cá estão, são pelo menos 12 famílias, foram considerados como invasores. Desde 2004 tem uma discussão na justiça com a empresa, com a massa falida da empresa, que era a proprietária desse terreno. Mas o que a gente percebe hoje é que essa sociedade está mudando completamente, principalmente por conta da urbanização, muitas casas sendo reconstruídas, mas isso parte da luta dessas pessoas que estão aqui há quase 20 anos. Por muito tempo, os cidadãos que moram nesse local foram chamados de invasores. Mas não é isso de fato o que aconteceu. Aqui foi exercido um direito que a gente conhece popularmente como uso capião. Mas aqui o que a justiça reconheceu foi uso capião coletivo. É o primeiro caso no Paraná e um dos únicos no Brasil, ou seja, todo mundo que mora aqui hoje, as 12 famílias, foram reconhecidas como as donas de fato e agora de direito também deste local. Quem ajudou nesse trabalho foi a Maria Eugênia, ela é da ONG Terra de Direitos, mas nós vamos conversar primeiro com a dona Leila. Dona Leila mora nesse local há quanto tempo, dona Leila? 16 anos. 16 anos que a senhora está morando aqui. Como é que foi isso? Como é que a senhora chegou até o local? Qual é a sua história aqui com a Sociedade Barracão? Bom, quando eu vim morar aqui, tinha uma casinha dentro do barracão lá, que uma comadre minha deu para mim morar. Aí eu fiquei lá, morando lá. Aí moro aqui até hoje. Como é que é a história dessas famílias aqui? São pessoas que foram chegando, um foi passando a informação para o outro, foram ocupando o local. Como é que a senhora soube daqui? Eu soube porque eu passava todo dia aqui puxando o carrinho, né? Aí tinha uma comadre minha que morava aqui, ela foi embora e me deu o lugar dela para me morar. Daí eu fiquei morando. Aí até então nunca mais saí daqui. Daí veio muitas outras famílias depois, né? Aí a Coab relocou e acho que eram umas 36 famílias. Daí teve uma época que pegou fogo, a Coab relocou um pouco. E agora o ano, acho que foi uns 3 anos atrás, ela relocou o restante e sobrou 12 famílias que é para ficar aqui. Vem cá, deixa eu conversar agora com você, Maria Eugênia, porque eu estava relatando essa história do preconceito que a gente tem. E é um preconceito que é incutido na sociedade de uma maneira geral. Quem ocupa um lugar é invasor ou é criminoso, se trata assim. Mas não é bem isso que acontecia com essas famílias, né? Na verdade a gente precisa olhar, né, para Leila e para as outras moradoras, e eu falo moradoras porque se a Sociedade Barracão está de pé até hoje, isso é muito graças ao trabalho das mulheres, né, das chefes de família que estavam exercendo o direito ao trabalho com reciclagem e ocuparam essa área, dando uma destinação social para uma área que estava abandonada, né? A antiga proprietária daqui, ela foi à falência e abandonou esse barracão e muito em razão desse fluxo, né, de alguns catadores e coletores de material reciclável que frequentavam aqui a área, eles organizaram uma ocupação 2 anos após a decretação da falência, né, no final ali dos anos 1999, e desde então eles deram uma função social para um terreno que estava ocioso, né? É uma comunidade isso aqui. Exato, onde se reuniu o direito à moradia com o direito ao trabalho, né? Então, no início, o terreno ele era usado para as 2 finalidades, mas como disse a Leila, a realocação de algumas famílias para os conjuntos habitacionais, ela se deu em grande medida porque eles não trabalhavam com a reciclagem. Então, aqui permaneceram essas 12 famílias que se organizaram de forma espacial compatível com o estudo da Coab, né? Então, eles estão hoje em 12 lotes, nesses 6 lotes da frente e nos 6 lotes de trás, e que de alguma forma
continuam trabalhando, né, com a reciclagem estão avançando, né, no sentido de ter uma moradia mais digna, né, e acesso à cidade, à urbanização e aos serviços públicos. Hoje o processo pela uso capião é menos demorado. Basta ir a um cartório de notas, em seguida a um registrador de imóveis. É necessário um advogado. O custo não chega a R$5.000. Depois de tudo feito, as áreas ocupadas têm novos desafios. Urbanizar e tornar as comunidades habitáveis, fazendo parte da cidade definitivamente. Uma tarefa que o coletivo Trena, que tem engenheiros e arquitetos voluntários, topou enfrentar na Sociedade Barracão. Nós definimos a delimitação dos lotes, essa rua central também, como acesso. Nós estamos aqui do lado do Rio Belém, então a gente tem cheias, quando tem muita chuva, a elevação das casas para não haver as cheias e a pavimentação dessa rua central com concregrama, que aí tem a maior absorção de água pluvial. Essa comunidade começa a ser lembrada e reconhecida. Mas é a exceção. Segundo dados da própria prefeitura, Curitiba tem hoje 404 áreas de invasão, onde moram praticamente 70 mil pessoas. Ainda há muito a ser feito para dar dignidade a tanta gente.